Título 8º. Das taxas decorrentes do poder de polícia. Artigo 232. Considera-se poder de polícia a atividade da administração municipal que, limitando, disciplinando, vistoriando ou fiscalizando direitos, interesses ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público, concernente à segurança, à higiene, à saúde, meio ambiente, à ordem, aos costumes, à disciplina de produção e do mercado, ao exercício e condições de funcionamento da atividade econômica dependente de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública, ou ao respeito à propriedade e ao direito individual ou coletivo, no território do município. Artigo 233. O exercício regular do poder de polícia dá origem à cobrança das taxas de licença para: Inciso 1º. Localização e autorização de funcionamento. Inciso 2º. Fiscalização anual para funcionamento e renovação do respectivo alvará. Inciso 3º. Exercício de comércio eventual ou ambulante. Inciso 4º. Execução de obras. Inciso 5º. Ocupação de áreas em vias e logradouros públicos. Inciso 6º. Publicidade em geral. Inciso 7º. Parcelamento do solo. Inciso 8º. Outorga de permissão e fiscalização dos serviços de transporte de passageiros. Parágrafo 2º. Inciso 9º. É obrigatório o pedido de nova autorização e expedição de novo alvará, sempre que houver a mudança do local do estabelecimento, licença para localização e autorização de funcionamento de outros ramos de atividades, concomitantemente com aqueles já permitidos. Artigo 234. Seção 2ª. A hipótese de incidência da taxa de licença para localização e autorização de funcionamento é o exercício regular do poder de polícia no licenciamento e autorização, obrigatória, para o início das atividades de estabelecimentos pertencentes a quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, comerciais, industriais, profissionais, prestadores de serviços e outro, que venham a exercer atividades no município, ainda que em recinto ocupado por outro estabelecimento, ou por residência. Artigo 235. Para os efeitos desta taxa, considera-se estabelecimento local do exercício de qualquer atividade industrial, comercial, de prestação de serviços ou profissional, em caráter permanente ou eventual. Artigo 236. Nenhum estabelecimento sujeito ao recolhimento da taxa poderá instalar-se, ou iniciar suas atividades neste município, sem a prévia licença para localização e o pagamento da taxa devida. Parágrafo 1º. O licenciamento será reconhecido pela emissão do alvará ou certificado de registro de autônomo, que ficará em local visível do estabelecimento, para melhor identificação do contribuinte. Parágrafo 2º. A critério do setor responsável, e atendendo às condições previstas em norma regulamentadora, poderá ser autorizado funcionamento provisório. Artigo 237. A taxa de licença para localização e autorização de funcionamento será devida uma única vez no ato do registro e licenciamento do estabelecimento no cadastro de contribuintes do município e toda vez que se verificar mudança de local do estabelecimento, da atividade ou do ramo da atividade. Artigo 238. No caso de estabelecimento que explora mais de um ramo de atividade, a taxa será aquela de maior valor. Seção 2ª. Do sujeito passivo. Artigo 239. Os sujeitos passivos das taxas são os comerciantes, industriais, profissionais, prestadores de serviços e outros, estabelecidos ou não. Seção 3ª. Do cálculo da taxa e da arrecadação. Artigo 240. A taxa será calculada de acordo com a tabela 1ª do anexo 3º. Artigo 241. A taxa, que independe de lançamento de ofício, será devida e arrecadada conforme dispuser norma regulamentadora.
Seção 4ª. Do alvará de licença para localização. Artigo 242. A licença para localização e autorização de funcionamento do estabelecimento será concedida pela Secretaria de Finanças, mediante expedição do competente alvará, por ocasião da respectiva abertura ou instalação. Parágrafo 1º. O alvará, que independe de requerimento, será expedido mediante o pagamento da respectiva taxa, sendo seu modelo estabelecido em norma regulamentadora. Parágrafo 3º. A modificação da licença deverá ser requerida em até 30 dias, a contar da data em que se verificar a alteração. Parágrafo 4º. Nenhum estabelecimento poderá prosseguir em suas atividades, sem possuir o alvará devidamente atualizado. Seção 5ª. Do estabelecimento. Artigo 243. Considera-se estabelecimento local do exercício de qualquer atividade comercial, industrial, profissional, de prestação de serviço, e similar, ainda que exercida no interior de residência, com localização fixa ou não. Artigo 244. Para efeito desta taxa serão considerados a filial, a sucursal, o escritório de negócios, a agência, o depósito, o estande, o quiosque, o trailer, veículos ou assemelhados, o barco ou embarcação estabelecimentos distintos, além dos que. Inciso 1º. Embora no mesmo local, ainda que com idêntico ramo de negócio, pertençam a diferentes pessoas físicas ou jurídicas. Inciso 2º. Embora com idêntico ramo de negócio, e sob a mesma responsabilidade, estejam situados em prédios distintos ou locais diversos. Seção 6ª. Ponto das disposições gerais. Artigo 245. A transferência ou a venda do estabelecimento, ou encerramento da atividade, deverão ser comunicados à repartição competente, mediante requerimento protocolado no prazo de até 30 dias, contados daqueles fatos. Artigo 246. As atividades cujo exercício dependa de autorização de competência exclusiva do Estado e da União, não estão isentas da taxa de licença para localização e autorização de funcionamento. Capítulo 2º. Da taxa de fiscalização para funcionamento e renovação do respectivo alvará. Seção I da hipótese de incidência. Artigo 247. A taxa de fiscalização anual para funcionamento e renovação do respectivo alvará tem como hipótese de incidência o exercício regular do poder de polícia do município, consubstanciado na vigilância constante e potencial aos estabelecimentos licenciados, para efeito de verificar, quando necessário, ou por constatação fiscal de rotina. Inciso 1º. Se o funcionamento do exercício da atividade continua atendendo às normas concernentes às posturas, aos costumes, ao meio ambiente, à segurança, à moralidade e à ordem, emanados do poder de polícia municipal, legalmente instituído. Inciso 2º. Se o estabelecimento e o local do exercício da atividade ainda atendem às exigências mínimas de funcionamento. Inciso 3º. Se ocorreu ou não mudança da atividade ou ramo da atividade. Inciso 4º. Se não houver violação a qualquer exigência legal ou regulamentar relativa ao exercício da atividade. Artigo 248. Qualquer pessoa, física ou jurídica, inscrita no cadastro de contribuintes do município, que se dedique à indústria, ao comércio, à realização de operações financeiras, à produção, à prestação de serviços, à unidade de apoio administrativo, financeiro e de comunicação, e ou atividades similares.
Seção 3ª. Do cálculo da taxa, do lançamento e da arrecadação. Artigo 249. A taxa será calculada conforme a tabela 2ª do anexo 3º e cobrada, anualmente, será lançada em nome do sujeito passivo, com base nos dados do cadastro de contribuintes do município, podendo ser lançada isoladamente, ou em conjunto com outros tributos, e da notificação de lançamento deverá constar, obrigatoriamente, a indicação dos elementos distintivos de cada tributo, e dos respectivos valores. Parágrafo único. Nos exercícios subsequentes ao do início de suas atividades, o sujeito passivo a que se refere este artigo pagará, anualmente, a taxa, conforme o prazo indicado na notificação de lançamento. Seção 4ª. Das disposições gerais. Artigo 250. A licença poderá ser cassada e determinado o fechamento do estabelecimento, a qualquer tempo, desde que deixem de existir as condições que legitimaram a concessão da licença, ou quando o contribuinte, mesmo após a aplicação das penalidades cabíveis, não cumprir as determinações da administração para regularizar, no prazo de até 30 dias, a situação do estabelecimento.